Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria, né? Que alegria estarmos juntos na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 26/10, quarta-feira, depois de passar a segunda e a terça, elaborando todo o PowerPoint para você utilizar no próximo domingo, dia 30, ok? Encerrando então mais um ciclo da nossa escola bíblica dominical, para ir, obviamente, na primeira semana de novembro, exatamente dia 6, né? Dia 6 é o primeiro domingo de novembro, nós podermos iniciar a nova revista, né? E, muito bem, nós então elaboramos duas aulas especiais para esse momento que não pode faltar em nosso meio, que é o momento de alegria, de comemoração por tudo aquilo que foi a reforma protestante, né? Nós somos protestantes e estávamos dentro da antiga igreja, se desviou completamente do caminho do Senhor, e aí o próprio Senhor nos trouxe de volta aos seus caminhos, por intermédio de homens que ele levantou no seu tempo para lutarem pela igreja, como Lutero, Calvino, Zwingli, né? E até hoje a gente luta pela amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, no domingo passado tivemos uma primeira lição e no próximo domingo teremos então, agora dia 30, né? Um dia antes da Reforma Protestante, se comemora na segunda-feira, teremos então a segunda aula comemorando a Reforma Protestante. Então, vamos lá. Eu preparei também um slide que será posto à disposição juntamente com essa aula, esse vídeo de instrução. E deixa eu compartilhar aqui a tela para ficar bem grande o slide para os irmãos. E esse slide, ele reflete, obviamente, esse segundo momento da Reforma Protestante. Então, preparei a primeira parte do slide, até para que você pudesse fazer uma revisão, né, com os seus queridos alunos, e partindo dessa revisão rápida, não se perca na revisão, ela é rápida, você poderá, então, trabalhar com aquilo que interessa, que é a segunda parte do nosso querido slide. Bem, você vai pegar no domingo passado, você vai dizer, irmãos, essa é a segunda aula com a qual estamos comemorando a querida Reforma Protestante. E aí você vem. Nós estudamos, ó, o slide já preparado para a revisão, né? Nós estudamos que quando o Senhor Jesus vem, ele estabelece um período para a sua igreja, que está aqui nesse slide de forma na cor vermelha, né? E aí, após o nosso amado Senhor Jesus Cristo vir e trazer a revelação completa, começa o período da igreja, que literalmente tem vários momentos históricos. O primeiro momento histórico após a vinda de Cristo é exatamente o período em que os queridos apóstolos continuam a mensagem de Jesus. Então, chamamos aqui de a Era de Jesus e dos Apóstolos, e que vai do ano 30 ao ano 100, tá bom? A gente diz ano 30 porque foi nesse momento que Jesus começou o ministério, tá? E aí foi um momento maravilhoso da presença de Deus conosco. Cristo é assunto aos céus, nos dá o maior presente de todos, que é o doce e amado Espírito Santo, e os apóstolos e a igreja do primeiro século começam um grande trabalho
eles têm uma expectativa muito grande no retorno de Cristo e saem pelo mundo evangelizando o mundo. Agora, depois desse primeiro período, né, nós tivemos um segundo período onde a característica principal é morte dos apóstolos. E aí o Espírito Santo prepara uma nova equipe de homens para continuar o trabalho dos apóstolos e o trabalho de Cristo. Muito bem. Aí nós temos o segundo período específico chamado Era dos Pais da Igreja, né? E esse termo pais da Igreja significam aqueles que ficaram no lugar dos apóstolos. Então, o apóstolo João deixou vários bispos na frente da igreja, né? O apóstolo Paulo deixou vários bispos na frente da igreja, e cada um dos apóstolos, né, que eles foram pelo mundo inteiro, Atos dos Apóstolos nos fala muito mais sobre os atos de Paulo, né, em primeiro lugar, e depois de Pedro. Agora, os outros apóstolos foram a outros locais do mundo e deixaram igrejas estabelecidas com homens fiéis na frente do seu povo. E esses homens que sucederam os apóstolos nós chamamos de pais da igreja. E o período, esse segundo período, vai do ano 100, que em 99, 100, morre o último dos apóstolos, que é João, até o ano 303, quando a igreja é fortemente perseguida pelo Império Romano. É um período caracterizado por grande perseguição, mas um período caracterizado por uma grande expansão do Evangelho. Deus usou a perseguição para crescimento e para fortalecimento da sua igreja. Tanto é que nós conseguimos, nessa época, evangelizar quase que o mundo inteiro, né? Quase que o mundo inteiro. E aí vem o terceiro período. Primeiro período, Jesus e os apóstolos. Segundo período, como estudamos na aula passada, a era dos pais da igreja. E terceiro período, um período muito interessante, porque deixamos de ser perseguidos, fomos, em primeiro lugar, tolerados, como religião tolerável pelo imperador Constantino, e depois nos tornamos a religião oficial do Império, com o imperador romano Teodósio. E aí, ao invés da gente se aproveitar desse momento fantástico da nossa vida, já que nos deram dinheiro, nos deram tempo, nos deram condições, nos deram possibilidade, a gente, ao invés de ir e expandir o Evangelho, expandir a graça de Deus, pregar o Evangelho, a gente se perdeu nesse momento. E, infelizmente, a partir daqui, quando no Edito de Milão, 303, o imperador Constantino permitiu a gente ser religião, mais uma religião do Império, infelizmente a gente se perdeu com tudo aquilo que estava ganhando, meteu a mão pelas pernas e, para ir recebendo e acolhendo todo mundo que estava chegando na igreja, a gente abriu mão do discipulado e da palavra de Deus, para que a pessoa pudesse se amoldar à palavra de Deus, e fomos simplesmente admitindo que as pessoas fossem entrando nas igrejas, vivendo a vida que quisessem, e o pior, que elas pudessem trazer de volta tudo aquilo que estavam vindo da religião delas. Aí, meu amigo, aí virou a loucura, né? Aí ocorreu exatamente isso aqui, ó. Nós que tínhamos que seguir este caminho aqui, até 303 fomos direitinho. Em 304 fomos absolutamente possibilitados de viver. 308 fomos considerados a única religião do Império, mas tivemos que, em razão disso, admitir que para dentro da igreja entrasse tudo o que não era correto.
E aí, olha o caminho que nós tomamos. Você lembra da aula passada? Olha o caminho de desvio que nós tomamos. Até que, em 1517, Deus resolve mudar toda a história da igreja. E em 1517, dia 31/10, é uma data, tá bom? Comemorativa. A gente tem Deus mudando todos os rumos da história da igreja, nos trazendo de volta a igreja correta e maravilhosa. E, meus amados irmãos, nós temos a reforma protestante. Daí porque todo dia 31/10 a gente comemora a reforma protestante. Mas é bom entender, aí até aqui é revisão, professores. A partir de agora é o início da aula. Mas é bom entender que Lutero, quando veio com a reforma protestante, ele não criou isso do nada. Ele teve, antes dele, vários homens lutando contra todos esses erros que na aula passada nós vimos. E hoje nós vamos aprofundar estes pré-reformadores e depois os próprios reformadores. Aí na aula passada vimos que o primeiro que se levanta contra todos os erros da igreja é nosso querido Pedro Valdo, né? Ele que viveu de 1170, deixa eu só ligar uma coisa aqui, irmãos, um pouquinho. Desculpe, muito obrigado, voltar. Ele que viveu de 1170 a 1217 foi o primeiro a começar a gritar. A igreja desviou-se do evangelho e é mister fazê-la voltar à simplicidade primitiva, a doutrina de Cristo e dos apóstolos, sem os decretos da igreja. É suficiente a salvação. Não passa de fábula todo o ensino que não se possa provar pelo texto bíblico. Então, Pedro Valdo foi esse primeiro homem que se destacou de forma muito grande, dizendo: nós nos desviamos da palavra de Deus e temos que voltar à palavra de Deus, né? Deixa eu só avisar para o Google que eu quero continuar a gravar, porque senão ele me quebra aqui. Continuar na chamada. Ótimo. Então, vamos voltar lá no nosso querido slide. Pena que tem que voltar do zero, mas eu passo aqui rapidinho. Bom? Muito bem. Então, Pedro Valdo foi o primeiro a se levantar. Óbvio que antes dele vieram outros, mas não com um significado social, a possibilidade que esse homem trouxe. E esse homem fundou um movimento dos valdenses, que avançou por toda a Europa, como vimos naquele mapa da aula passada, e trouxe consequências muito grandes, porque as ideias iniciais de que a igreja tinha se afastado da simplicidade do evangelho e tinha que voltar à palavra de Deus, essa ideia foi como ela se expandiu mais forte que o coronavírus, irmãos. Ela teve uma virulência assim que atingiu todos e todo mundo começou a repensar nisso. Qual foi o resultado? Óbvio, esse homem foi excomungado da igreja pelo Papa Lúcio III. Muito bem, aqui está ele. Seguindo as ideias de Pedro Valdo, você tem um segundo grande homem chamado John Wycliffe. John Wycliffe, veja, ele já não é de 1200, ele é 100 anos depois, 1328 a 1384. Esse homem aqui, ele era o principal professor na principal universidade da época, que era Oxford, na Inglaterra. Até hoje, uma grande universidade de referência no mundo inteiro. John Wycliffe, ele, que é considerada a estrela d'alva da reforma,
porque a estrela d'alva vem antes do Sol nascer, né? E o Sol é considerado no teto. John Wycliffe, ele fez algo mais ousado que Pedro Val. Além de combater a igreja, os erros da igreja, dizer que a igreja tinha que voltar à palavra de Deus, John Wycliffe, ele simplesmente traduziu a Bíblia para a língua do povo dele, para o latim. John Wycliffe traduziu a Bíblia para o latim. Desculpa, para o latim não, desculpa, para o inglês. E começou a distribuir Bíblia para todo mundo, porque ele acreditava no seguinte: à medida que o povo começar a ler a palavra de Deus, o povo vai ter um entendimento completo das verdades da palavra de Deus e vai ver que a igreja está absolutamente errada. Não deu outra. Expulso de Oxford. A igreja tentou matá-lo, mas não conseguiu. E John Wycliffe foi para o norte ali da Inglaterra, ficou na sua cidade, e dali ele criou um grande movimento. Seus seguidores eram chamados de Lollardos, ou em inglês parece que a tradução é Lollards, né? E esses Lollardos eram homens que andavam com páginas da palavra de Deus, distribuindo e ensinando a palavra de Deus. Grande avivamento na Inglaterra, né? Grande avivamento na Inglaterra. Wycliffe influencia um homem que vem depois dele, né? Wycliffe, ele gerou tanto ódio da igreja católica na época, que não conseguiram matar. Ele morreu de morte normal, velhinho, e Wycliffe, depois que foi enterrado, a Igreja Católica veio com todo o seu poderio, desenterrou os ossos dele, queimou e jogou no rio, para dizer que ele estava punido eternamente. Olha que loucura, né? As ideias de Pedro Vago com John Wycliffe se juntaram e refletiram num homem que veio, veja bem, anos depois, 1384, Wycliffe morre, 1369, nasce John Hus, que morre em 1415. Você está vendo? A cada 100 anos, 150, Deus levanta um grande homem. John Hus foi aquele que nós estudamos durante a semana inteira. Eu destaquei esse ano este personagem. Ele é da cidade de Praga, né? Trabalha em Praga. Ele nasce no norte ali da República Tcheca, mas ele vem para Praga e ali estuda, se forma em teologia, vira padre. Ele queria uma vida muito confortável, mas ele foi fortemente influenciado pelos livros escritos e ensinos de John Wycliffe e atacou veemente a igreja. E esse homem, além de tentar traduzir a Bíblia para a língua do povo tcheco, e além de acreditar que a Bíblia era o centro e contra a igreja, esse homem ainda pregava em língua tcheca para o povo tcheco sobre a palavra de Deus. E é aquilo. Na Capela de Belém, ele pregava manhã, tarde e noite, todos os dias e durante 10 anos. 3.000 pessoas se apertavam, manhã, tarde e noite, para ouvir a palavra de Deus, tamanha sede pelo conhecimento da palavra de Deus. Porque até esse momento, as missas e os cultos eram feitos, irmãos, em latim. O povo não entendia nada. Nada, mas acreditava que, estando ali na missa e ouvindo aquela língua sagrada, eles estariam sendo perdoados por Deus. E aí o evangelho não transforma a vida. Aí a igreja podia vender indulgentes, podia fazer o que quisesse, um povo ignorante, né? John Hus não. John Hus vem e faz tudo aquilo, e a gente sabe que o fim dele foi morrer numa fogueira. Estes homens, eles trazem, por consequência, mais um grande pré-reformador influenciado por ele, chamado Jerônimo Savonarola, que pregava também de forma muito veemente, um grande pregador em Florença, na Itália,
e pregava contra a igreja, pregava contra indulgências, pregava contra todos aqueles erros. E esses 4 homens fizeram, então, nascer o grande Lutero e o que Lutero foi com a Reforma Protestante. Então, quando Lutero veio, já se tinha estas ideias em decorrência de Pedro Valdo, Wycliffe, John Hus e Savonarola. Primeira ideia, de que a Bíblia é a fiel palavra de Deus e que cada cristão deve ter uma Bíblia em sua própria língua, para viver de acordo com seus preceitos, principalmente o Sermão da Montanha. Né? A segunda grande ideia, as indulgências fundamentais para a Igreja Católica. As indulgências do Papa eram uma fraude, porque não perdoavam o pecado. Quem pegou o pecado é Jesus. Terceira grande ideia que esses 4 homens pregavam. O purgatório é mentira, é uma fábula. Não existe esse local entre o céu e a terra e você fica aqui pagando missas para o teu parente que simplesmente não foi uma boa pessoa aqui na terra pudesse ser salvo. Quarta ideia que esses homens pregavam. As relíquias eram simplesmente ossos podres que haviam pertencido a ninguém sabe quem. Ninguém sabe quem. Então, quando o pobre coitado comprava uma relíquia, e ele acreditava que era parte da madeira que crucificou Cristo, e por ter aquilo em casa, ele teria tantos anos de perdão de pecados. Meu Deus, isso é mentira. Absoluta mentira. Mas ainda, peregrinação não servia para nada, senão para esvaziar as economias. É lógico que a Igreja Católica estabelecia que se tinha que ir uma vez na vida, uma vez na morte, lá em Jerusalém, e lá deveria se ficar um tempo e comprar tudo que é relíquia possível, e uma vez na vida se deveria ir à Igreja de Roma e lá comprar relíquias, indulgências, perdão, e os reformadores vieram e disseram, isso é mentira. Outra ideia que circulava em razão deles, que carne é carne, e podia ser consumida em qualquer dia, se tivesse vontade de comer carne, se o apetite lhe conviesse. Tá? Vamos lá? Água benta, que a igreja vendia muito para poder santificar as coisas dentro de casa, expulsar demônios. Água benta não foi nem um pouco mais eficaz do que a água da chuva, que é mentira. Que o que perdoa pecados é o Senhor Jesus, que expulsa demônios, é o nome de Jesus, e que isso é uma fraude da igreja. Essa ideia aqui é fantástica. A oração em um celeiro era tão eficaz como se fosse oferecida numa igreja. A Igreja Católica tinha pregado a noção, ensinado a noção de que nada espiritual poderia acontecer fora da igreja. Então, se você quiser algo de Deus, só se estiver dentro da igreja. E isso é uma mentira. Aqui eles pediram para morrer realmente, quando disseram que não há transubstanciação. A transubstanciação é a crença de que, na hora da ceia, o vinho realmente se transforma em sangue de Cristo, e o pão realmente se transforma em corpo de Cristo, e Cristo é morto a cada nova ceia. O que é uma mentira, porque o próprio Cristo disse que é para fazer aquilo em memória dele. Então, não é transubstanciação. Tá? Então, a ceia é uma celebração para nossa mente não esquecer do que Cristo fez. E Hebreus diz que Cristo morreu uma só vez por nós. Parece que a Igreja Católica tinha problemas sérios para o povo ir para a ceia, né? Então, criaram a transubstanciação para o povo ir, e aí naquele momento Cristo morrer de novo e eles serem perdoados. Meu Deus do céu. Vamos lá. Os decretos da igreja não são necessários à salvação. Aí aqui pediram não só para morrer, mas para serem queimados esses quatro, né? Os decretos da igreja não são necessários à salvação.
mas apenas a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Então, nada além da Bíblia se pode acrescentar. E a igreja, ela tem o que eles chamam de magistério da igreja, a igreja católica. A igreja católica diz que Deus fala por Cristo, pelos apóstolos e pelos sucessores dos apóstolos, que é a igreja. Então, hoje, quando o Vaticano se reúne e toma uma decisão, é Deus falando, mesmo que aquela decisão seja contrária à Bíblia. Entendeu? E, obviamente, em razão disso é que nós nos desviamos e aceitamos uma série de heresias. Daí Deus levantar esses homens para dizer, ó, os decretos da igreja não são necessários à salvação. Talvez sejam necessários à disciplina interna, mas para a gente viver, Deus falou só pela sua palavra, só por Cristo. E acabou. Muito bem. Missas e orações pelos mortos não são bíblicas. Aí uma briga danada com eles, né? E aí o resultado foi a separação da igreja. O resultado foi, depois de um primeiro momento tão bonito com os apóstolos e Cristo, um segundo momento tão bonito com os pais da igreja e a perseguição. Aí, depois de nos perdermos, gente, pense, de 303 até 1517, a gente entrou um erro atrás do outro. E daí, um quarto momento muito bonito, a Era da Reforma. A Era da Reforma vem de 1517 a 1648, quando Deus traz sua igreja de novo para o verdadeiro caminho. E ainda oferece à igreja incorreta a chance de repensar e voltar atrás. Na Era da Reforma, então, nós temos a figura deste homem como o grande reformador, Martinho Lutero. Agora, Martinho Lutero não teve todas as ideias da reforma vindo à sua cabeça do nada. Você compreende que antes dele vêm os 4 pré-reformadores? Primeiro, Pedro Valdo. Segundo, John Wycliffe. Terceiro, John Hus e depois Savonarola. Ele vem e estas ideias que acabamos de falar já estão todas circulando no mundo e ele prega as 95 teses na igreja de Wittenberg, trazendo todas aquelas ideias, e a consequência é, com a reforma protestante, a gente volta aos 5 grandes pilares da igreja. Quais são esses 5 grandes pilares? Primeiro, nada além da Bíblia. Sola Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus. E nada mais é a palavra de Deus. A gente vive de acordo com a palavra de Deus e nada mais. Segundo lugar, não precisamos de indulgências, não precisamos de editos papais, não precisamos comprar salvação de maneira alguma, porque só na graça, ou seja, somente pela graça de Deus é que são perdoados os pecados. Cristo morreu na cruz e quem crê é salvo. Daí porque a nossa vida é uma vida de fé. A gente, para viver com Cristo, a gente não precisa viver uma vida de sacramentos, tá? A gente vive uma vida de fé. A gente confia em Cristo e acabou. É por isso que a gente não faz primeira comunhão, a gente não tem crisma, a gente não tem a Eucaristia. A gente, não. Quem crê for batizado será salvo. Quem não crê é condenado. A gente não precisa de extrema unção. A gente leva uma vida pela fé, não por sacramentos. Vamos lá. E, obviamente, ninguém mais salva a não ser Cristo.
Se ninguém salva a não ser Cristo, nós não acreditamos em santos, não tem no céu gente intercedendo por nós, muito menos Maria. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo, e acabou. E nossa vida é uma vida inteiramente voltada à glória de Deus. Só lhe deu glória. Então, o primeiro pilar, voltando aqui, o primeiro pilar, sola escritura. O segundo pilar, sola gracia. O terceiro pilar, sola fide. O quarto pilar, solos Christus. E o último pilar, solo deu glória. Tá? Isso é tão real que Martinho Lutero foi o primeiro a gritar, e ele, como já foi influenciado pelos primeiros 4 homens, ele agora influencia 4 novos homens que vão fazer a reforma alcançar o mundo inteiro. Então, ele influencia Calvino, né, em Genebra, ele influencia Zwingli em Zurique, ali na Suíça, ele influencia Menon Simons, e ele influencia Henrique VIII na Inglaterra. Então, a Europa inteira é absolutamente influenciada por esse homem, e novas igrejas surgem. Surge, então, a igreja luterana, surge a igreja calvinista, surge a igreja reformada, surge a igreja anabatista e os menonitas, e surge a igreja anglicana com Henrique VIII. E a reforma, então, com essas ideias, se expande pelo mundo inteiro, e ela divide o mundo agora em católicos e evangélicos, católicos e reformados. Nós somos desse grupo. Para que você veja, olha que interessante, os 5 solas da reforma e o nosso estandarte da igreja. Já notou isso? No nosso estandarte nós temos Brasil para Cristo, temos o mapa do Brasil, e no centro, no coração do mapa do Brasil, a palavra de Deus. Amarelo ouro, porque ouro é elemento celestial. Daí, a Bíblia nossa ser representada em amarelo, porque é elemento celestial, ela veio dos céus. E no centro da Bíblia, o fio escarlate, ou seja, o sangue de Cristo, que nos garante perdão de todo o pecado. E olha que interessante, ó. Se somente pela graça fomos salvos, olha aqui no nosso querido estandarte da igreja, ó, só a graça. Cremos que só a fé e nada mais, só a fide. Olha aqui na nossa igreja, só a fide. Cremos com certeza e absoluta que não há outro mediador senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, solos Cristo. Olha aqui no nosso estandarte, solos Cristo. Cremos que devemos viver somente pelas Escrituras e nada mais. Então, só a Escritura, aqui, só a Escritura, o nosso estandarte. E a nossa vida deve ser para a glória de Deus. Então, só lhe deu glória. E aí, obviamente, aqui no nosso estandarte, só lhe deu glória. Então, nós somos uma igreja. E aí aqui acaba o PowerPoint, né? Nós somos uma igreja, amados irmãos, que confessa em absoluto que temos as nossas premissas básicas vindas da reforma protestante, tá bom? Nós somos geração ali do movimento mais avançado, porque nesse primeiro momento ninguém pensava em questão de batismo com o Espírito Santo, nada disso. Primeiro tivemos que estabelecer as novas bases, para depois começarmos a investigar mais a fundo a igreja, e aí, no momento posterior, começamos a ver que
muita coisa maravilhosa do Espírito Santo tinha sido deixada de lado. Voltamos a buscar o Espírito Santo como nunca. E aí, no meio desses, a gente é uma nova geração chamada de pentecostais. Tá? A nossa história também é muito bonita, mas depois a gente chega no momento em que a gente passou a existir. Antes de mais nada, o nosso fundamento é o fundamento atrelado à reforma protestante. Tá bom? Então, nós somos uma igreja fundamentada na reforma protestante. E que crê que o Espírito Santo não deixou de atuar. Nós acreditamos na graciosidade, no poder do Espírito Santo, por isso somos pentecostais. Tá bom? É que um dos grandes homens que veio depois foi um homem chamado Jacó Arminio. E aí, de Arminio veio mais um homem chamado John Wesley. E de John Wesley veio todo o movimento carismático, que é o nosso, e aí nós somos frutos desse crer que o Espírito Santo e Deus ainda salva, cura, liberta, batiza, traz fenômenos sobrenaturais e cremos que não cessaram os dons do Espírito. Mas isso é uma outra história. Então veja que a nossa igreja, ela é uma igreja protestante, tá? Nós somos protestantes. Nós nos separamos da antiga igreja que tinha se desviado e cremos em tudo aquilo que Deus fez em 1517, através de Lutero, que recebeu influência desses homens anteriores, e cremos nesses 5 pilares, por isso eles são parte do nosso estandarte. Muito bem, aqui se encerra a segunda lição. É por isso que todo ano a gente comemora exatamente isso, porque cremos que o Senhor nos trouxe de volta a sua palavra, ao seu Filho, a verdadeira fé, a graça, e a Ele toda a glória. A Ele toda a glória. Uma excelente aula para você, meu amado irmão. Eu encerro aqui e que Deus te abençoe. E no dia 6 começamos a nova revista. Pretendo gravar a lição na terça-feira que vem, da primeira lição da nova revista. E vamos, em nome do Senhor Jesus, crescer. Louvado seja o nome do Senhor. Abraço para todos.